E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha de conectores coordenados. Vamos lá, exercícios, parte 4. Bom, a gente já estudou, já falamos isso nas outras aulas, todos os conectores coordenados, né, os explicativos, conclusivos, alternativos, adversativos e aditivos. Né? Já tivemos essa aula teórica, quem perdeu vai lá e volta e assiste, tá? E o que a gente vai continuar fazendo aqui, tal como a gente já fez nos outros exercícios, é pegar cada frase, olhar o conector que está destacado, né, o conector coordenado, e ver qual é o tipo dele, tá beleza? Tá? E a gente, claro, vai continuar separando cada frase, a gente vai separar o conector, né, ver a categoria dele e classificar, beleza? Tranquilo? Então bora lá. Frase 46 diz o seguinte: Márcia fez de novo mais salgadinhos, ademais mais saborosos que nunca. Bom, a primeira frase é Márcia fez de novo mais salgadinhos, a segunda começa depois dela, né, vem aqui com ademais, e tá lá a segunda frase, que é o mais saborosos que nunca. Bom, nosso conector é o ademais. O ademais está em que... Está junto de que galera, né? Qual é o rol de conectores em que se encontra o ademais? O ademais, lembrando, está na categoria dos conectores aditivos, né? Que servem para indicar a soma, acréscimo de informação. Vamos relembrar os camaradas aqui, rapidinho? Né? A gente teve o e, o nem, a gente teve o mas também, certo? A gente teve o tampouco, o outro sim, o sequer, o demais, aí vem a sua forma integral, que é o ademais, né? E ainda aquelas correlações do tipo, ele não somente, ou ainda, ele não apenas, falou isso como ainda aquilo, ou como também aquilo. Ou mais ainda, ou mais também. Certo? Tranquilo? Bom, então lembrado disso aí, não tinha mais o que fazer, né? Demais a demais, né? Tá aqui, o ademais é um conector para indicar a soma de informação. É um conector de adição. É um conector aditivo. Beleza? O que ele está somando aí nessa frase? Bom, ele soma aqui, que fez de novo mais salgadinhos. É a primeira informação, que aí se soma a informação de que eles não são só salgadinhos quaisquer, são salgadinhos mais saborosos do que nunca. Tá legal? Então tá aí o que ele está informando aí, o que ele está somando acerca dos salgadinhos. Tranquilo? Visualizou a parada, né? Certo? Tranquilo? Bom, 46 foi isso aí, vamos lá para 47. 47 diz: tudo na vida tem um preço, contudo o mais importante é ter valor. Bom, tá aqui o tudo na vida tem um preço, é a primeira frase, a segunda começa depois dela, né? E aí veio lá o mais importante é ter valor. O conector aqui, quem está juntando a segunda frase na primeira, é o contudo. E onde que está o contudo? Qual é a galera dele? O contudo faz parte dos conectores adversativos, que serve para introduzir uma ideia de oposição, uma contra-argumentação, uma ressalva. Não é isso? Certo? E aí, relembrando, quais são os clássicos conectores adversativos? São mais, porém,
todavia, contudo, no entanto, entretanto, a gente tem ainda o agora, tem o já, tem o e não, e tem ainda o não obstante, quando vem seguido de uma frase que mostra um fato que já aconteceu, né? Ou que está acontecendo, ou que vai acontecer. Né? Pouco importa aí se é passado, presente ou futuro. Beleza? Então lembramos o camarada e aí depois de lembrar, cara, fechou a conta. Né? Porque esse conector não vai se confundir com nenhum outro. Certo? Então é um conector para contra-argumentar, para mostrar uma ideia de oposição à ideia anterior. É um conector adversativo. Tranquilo? Né? Aí o que ele está opondo aí? Ele está opondo a ideia de preço à ideia de valor. Preço é uma coisa, mas valor é que é o mais importante. Tá claro isso? São essas ideias que ele está opondo aí. Beleza? Tranquilidade? Foi? Tô indo para 48. 48 diz o seguinte: Josué quis estudar economia. Deseja, portanto, entender a realidade político-administrativa do país. Bom, primeira frase é: Josué quis estudar economia. A segunda começa depois dela, né, com deseja aqui, e vai até país. Deseja entender a realidade política administrativa do país. O portanto está aqui na meiuca da segunda frase, está no miolo, tá? Aqui como nosso conector no meio do caminho. E o portanto, ele está em que galera? Ele é um conector de que tipo? O portanto é um conector conclusivo, cara. Serve para finalizar uma ideia, né? Para encerrar um argumento, um fato, uma situação, certo? E aí, lembrando também, quais foram os conectores conclusivos que a gente teve? A gente teve logo, portanto, foi logo o segundo que a gente listou, né? O por conseguinte. Vamos aproveitar e relembrar boa parte deles aqui, que a listagem é grande. O consequentemente. O enfim. O então. O ora. O assim. O assim sendo. O sendo assim. O em suma. O em resumo. O em conclusão. O desse modo. O dessa maneira. O dessa feita. O dessa parte. E aí tem aquelas aglutinações dessa parte que são o destarte, o dessarte e tem ainda o pois depois do verbo. Depois do verbo da frase em que ele está inserido.
né? Lembramos aí praticamente todos, ou quase todos, tá? Que a gente já tinha lá colocado na aula teórica. Então, se você tem aí o portanto como segundo conector listado na categoria dos conclusivos, que serve para encerrar uma ideia, um argumento, um fato ou introduzir uma obviedade, né? Então aqui fechou a conta. O portanto, classificando, era um conector conclusivo. O que ele está aqui mostrando de obviedade? Estudar economia, né? Aqui não chega a ser uma obviedade, mas é uma conclusão de raciocínio. O cara está estudando economia, qual é a pretensão dele disso, qual é o resultado que ele quer com isso, é entender a realidade político-administrativa do país. Tranquilo? Beleza? 49, posso? Tô indo, hein? 49 diz, se por um lado temos que estudar, por outro temos que trabalhar. Aqui a gente tem a primeira frase, que é, se por um lado temos que estudar, por outro temos que trabalhar. Primeira frase está ali, a segunda começa com o por outro, que seria o por outro lado, né? Então aqui é o nosso conector, está juntando a primeira frase com a segunda. Só que esse cara é parente do por um lado, né? E aí vamos lá. Em que categoria de conectores a gente encontra o por um lado e por outro lado? Esses camaradas são conectores alternativos, né? Conectores alternativos. Quais foram os conectores que servem para indicar alternância, oscilação? Aí que a gente anotou na aula teórica e já em outras aulas de exercício. O ora, o quer, o seja, o nem, o já, aí vem lá as expressões por um lado, por outro lado, ainda o de um modo, de outro modo, certo? Bom, então lembrado isso, o que a gente tinha que fazer? Só relembrar realmente que por um lado, por outro lado, são conectores de alternância, né? E aqui só estava destacado o por outro, que é o por outro lado. Então é um conector alternativo, que serve para mostrar uma outra opção, uma outra possibilidade, né? Aqui é uma outra opção, uma oscilação de opções, certo? Tranquilo? Belezinha? Se quisesse classificar o por um lado, também poderia, que dá no mesmo. Ele é correspondente, ele é correlato ao por outro lado. Tá claro isso? Tá? Então, 49 foi. Vamos lá para 50. 50 diz, a vida é uma faca de 2 gumes. Todavia é necessário saber cortar os gumes. Bom, aqui a primeira frase é, a vida é uma faca de 2 gumes. Acabou a primeira frase, começou a segunda com conector todavia, introduzindo lá a frase é necessário saber cortar os gumes. O todavia, a gente não vai perder tempo. Por que a gente não vai perder tempo? Porque a gente já relembrou onde esse cara está. A gente relembrou ainda há pouquinho, quando a gente falou lá do mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, a gente estava relembrando quais conectores. O agora, o já, o e não. Estava aqui, ó. Na 47, relembramos, ó. Mas, porém, todavia, tá ele aí, ó. Contudo, no entanto, entretanto, agora, o já, o e não e o não obstante, introduzindo o fato. Então, esse conector é um conector de oposição, não tem que perder tempo com isso.
Se eu estudei, memorizei, botei na cabeça, né? Tá tudo jóia. Falar assim, memorizar é muito chato. É chato, mas temos que saber memorizar as coisas. Você memoriza onde você mora, você memoriza o nome dos seus parentes, você memoriza o número de telefone, você memoriza sites, você memoriza canais de internet, você memoriza um monte de coisa. Isso aí é mais uma para memorizar. Tá? A cultura que a gente tem, que vai passando ao longo dos séculos, ela é de memória. Né? Quando não é de memória, está em livro. Se quiser botar na cabeça, vai ter que memorizar. Então não tem jeito. Tá? Boa parte do nosso saber aí, né, mundano, no dia a dia, é memória. Né? Nome dos seus amigos, tudo mais. Tudo memória, cara. Tá? É chatinho, mas tem que memorizar. Legal? Então 50 foi? Estou partindo para 51, hein? 51 diz: acreditamos em muitas verdades além de enormes mentiras. Bom, a primeira frase é: acreditamos em muitas verdades. A segunda é: além de enormes mentiras. Começou com além de, que é o nosso conector, está aqui destacado, introduzindo o além de acreditarmos em enormes mentiras, né? Que não foi repetido ali o verbo acreditar. Beleza. Bom, então tá aqui o nosso conector, que também a gente não vai perder tempo. Por que a gente não vai? Porque o além de indica mais uma coisa. Indica uma soma. Aí você vai falar assim, então ele é um conector aditivo? Exatamente isso. E a gente já relembrou isso? Já. Já relembrou onde? Vamos voltar aqui que a gente vê, ó. Na frase 46 de baixo aqui eu relembrei, ó. O e, o nem, o mas também, o tampouco, o outro sim, o sequer, o demais, o ademais. Esse eu não lembrei, acabou que eu não lembrei, não botei na listagem, mas a gente acrescenta sem problema nenhum. Acabou que escapou aqui na listagem, que eu queria acabar logo a listagem. E ainda tinha aqui o além de, o além disso. Certo? Tranquilo? Tinha um além de aqui para a gente inserir, que acabou que sem querer a gente não inseriu. Então, além de, tá aí, cara. Tá aí na listagem dos aditivos. A gente não tinha colocado, a gente colocou agora. Tá? Sim? Belezinha? Na paz? Então, 51, o além de era um conector aditivo, servia para introduzir aqui o acréscimo de informação. Aí você poderia perguntar, mas qual acréscimo foi dado aí? Bom, aqui você tem dois acreditares. O primeiro acreditar é nas verdades, em muitas verdades. Só que a gente tem um segundo acreditar, que é também em mentiras. A gente acredita tanto em verdades quanto em mentiras. Beleza? Então, tá aí somado o acreditar em uma coisa e acreditar em outra, ainda que sejam opostos aqui. Verdades e mentiras são duas crenças somadas. Tá claro isso? Tá? Então, fechamos a 51. 52. Ao pegar uma prova corrigida, estude-a. Não errará, pois, as mesmas questões de antes. Bom, a primeira frase é: ao pegar uma prova corrigida, que vem aqui junto com a segunda frase, certo? Pegar uma prova corrigida, estude. E aí vinha lá a segunda frase que interessava para a gente, que na verdade já é a terceira: não errará, pois, as mesmas questões de antes. O pois está aqui no meio dessa segunda frase, certo? Legal. E aí, lembrando, o pois, originalmente a gente listou esse cara onde? A gente encontrou ele onde? As gramáticas mostram que ele é um conector inicialmente explicativo. A gente tem lá os conectores explicativos, que são o porquê e o que, quando antes deles a gente tem um verbo no imperativo, ou no presente com ideia de futuro, com o verbo com ideia de futuro, certo? E também temos o pois. O pois
quando está antes do verbo, da frase que ele está inserido. Só que a gente listou ainda há pouco, nos conectores conclusivos, vamos voltar aqui rapidinho. Botei ele aqui no finalzinho, ó, na frase 48. Estou marcando ele aqui, sublinhando no finalzinho. O pois, quando ele está depois do verbo, ele é conclusivo. Né? Então tínhamos que lembrar esse detalhezinho aí também. Né? Que o pois, na verdade, ele pode ser explicativo e pode ser conclusivo. Certo? Para ser explicativo, a gente já está relembrando. Ele tem que estar antes do verbo, da frase em que ele está inserido. E para ele ser conclusivo, tem que ser o contrário. Ele tem que estar depois do verbo. Depois pode ser no meio, né? Se for uma locução verbal, se for uma expressão formada de verbos. Então, lembrado isso, é só observar a posição do pois. Ora, o pois está vindo aqui depois do errar. Está aqui o verbo errar. O verbo errar. Então, ele está vindo depois do verbo. Depois do verbo, qual é a situação dele? Se ele está vindo depois, ele é um conector que está dando o sentido de fechamento de ideia, de encerramento de raciocínio. Né? Certo? Tranquilo? O verbo errar está antes. O conector está depois. Tranquilo? Certo? Tranquilidade? Então, se ele veio aqui depois, ó, botando a setinha aqui. Então, aí não tinha mais o que pensar. Né? E ele está concluindo o quê? Bom, pegou a prova corrigida, estudou, né? Se estudou, aprendeu direitinho, não vai errar mais as próximas questões. Né? É uma meio que obviedade, né? Dos fatos. Isso se estudou mesmo. Se só leu, encheu linguiça lá, aí é outra história. Tá? Então, 52, fechamos, estou indo para 53. 53 diz, tudo passa. Já estou marcando aqui, a primeira frase. Segunda frase começa com mais e vem lá. Mas muita coisa fica pelo bem ou pelo mal. Bom, muita coisa fica pelo bem ou pelo mal é a segunda frase e o conector que juntou a segunda frase à primeira está aqui destacado, é o mais. Né? E com mais a gente também não vai perder mais tempo com ele. Né? Por quê? Porque a gente já viu lá a galera dele. O mais, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, o já, o e não, o não obstante, onde foi que a gente viu? Voltando aqui para a gente relembrar a listagem. Tá aqui, ó, frase 47. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, já, e o não obstante, quando introduz um fato. Então, lembrado isso, finalizou. É um conector adversativo, é um conector de oposição, de contra-argumentação. Aí você poderia perguntar, mas o que é que ele está opondo? Qual é o contra-argumento aqui? Eu quero enxergar, não estou enxergando. Então vamos enxergar. Ele está falando que tudo passa. Tudo. Mas quando ele diz, mas muita coisa fica, então é o tudo. E aqui é o nem tudo. Estou fazendo uma leitura muito simplória aqui, do foco central aqui. Está opondo o que passa e o que não passa. Certo? Estou botando um X, o X normalmente representa oposição. Na matemática, a multiplicação aqui é oposição. É aquele X de adversário, né? Fulano contra Beltrano, Flamengo versus Fluminense, né? Sei lá, Palmeiras versus Corinthians, né? Inter versus Grêmio, Bahia versus Vitória, né? Aquele versus, em versus, o nego abrevia para VS, né? Aqui eu estou botando o Xzinho, tá tranquilo? Que também representa oposição nessa ocasião. Legal? Então estava aí a oposição.
no sentido que você tinha que aprender a ler. Tá aí o treino. Vamos lá para 54. 54 diz: o governo volta e meia vira as costas para o povo, pois as mesmas tá faltando aqui informação. Pois as mesmas questões de antes nunca são resolvidas. Vamos acrescentar aí. Nunca são questões de antes, questões de sempre, né? Bom, enfim. Finalizamos aqui a frase, estava incompleta. Vamos lá para as frases e para o conector. Você tem aqui o governo, volta e meia, vira as costas para o povo. Beleza, primeira frase. Começou a segunda com o conector, pois, está ali marcado, né? E aí vem a segunda frase dizendo: pois as mesmas questões de antes nunca são resolvidas, ou as questões de sempre, tanto faz. E está lá o nosso pois. O pois é o nosso conector e acabamos de falar dele. Ele é um conector de que tipo? Ah, tá aqui, ó, na parte superior da tela, né? Na sua frente. Aqui na frase 52 a gente lembrou. O pois, se ele está antes do verbo, da frase em que ele está inserido, é explicativo. Se está depois, é conclusivo. No meio ou depois, é conclusivo. E aí, onde que estava o verbo da frase dele? Tá aqui, as mesmas questões de antes nunca são. Tá aqui o verbo ser. O verbo ser está depois. Se o verbo está depois, o conector está onde? Antes. Está depois do conector. Então, conector está antes do verbo. Certo? Conector está antes. Então, aqui, se está antes, o conector está introduzindo uma explicação. Ele é explicativo. Tranquilo? Foi? Ali ficou juntinho, né? Deixa eu escrever isso direitinho de novo, para não ficar ruim, para vocês enxergarem. Então, está antes do verbo. Certo? O conector está antes do verbo ser. Então, nessa hora, não tenho o que pensar. Certo? Tranquilo? Belezinha? Então, fechamos aí a 54. Estou indo para 55. Tá? 55 diz: compramos cadernos novos. Temos, então, onde escrever. Bom, a primeira frase é: compramos cadernos novos. A segunda começa depois dela. Tá aqui, temos, então, onde escrever. Beleza. O então está na meiuca aqui da frase. Está no miolo. Ele é o nosso conector. E a gente não vai perder tempo com ele. Por quê? Porque a gente já relembrou a listagem dele, onde ele está inserido. Está lá na listagem do logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então. Foi nessa ordem que eu citei o cara, quer ver? Tá aqui, frase 48, botei lá a listagem dos conclusivos, logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então. Então ele é um conector para encerrar um raciocínio, encerrar um fato, uma situação, um pensamento, ou introduzir uma obviedade, dependendo do caso. Então aqui é um conector conclusivo. Joia? Para fechar um raciocínio. Para fechar, para encerrar, para arrematar. Tá claro isso? Sim? Essa parada aí. E aí, você tinha comprado caderno novo, o entendimento óbvio é que agora ia ter onde escrever.
tá? Aqui meio que introduz uma obviedade, né? E ao mesmo tempo encerra a conversa, já que se comprou o caderno novo, tá? Ou melhor, cadernos novos. Então 55 foi isso, estou indo para 56. 56 diz: mochilas pesadas sobrecarregam a coluna. É bom, sendo assim, carregar apenas o necessário. Bom, 55 então diz: primeira frase, mochilas pesadas sobrecarregam a coluna. Beleza. Segunda frase começa com: é bom carregar apenas o necessário. E o conector está ali, é o sendo assim. Que também a gente não vai perder tempo com ele. Por quê? Porque ele está na mesma categoria do conector anterior. Né? Quer ver? Voltando lá na 48. 48 conectores conclusivos. A gente tinha visto lá que começava com logo, portanto, por conseguinte, consequentemente, enfim, então, ora, ó a galera aí, ó. Assim, assim, sendo, sendo assim. Viu lá? Então, de fato, a gente já tinha visto esse cara, já tinha listado esse cara, é um conector para encerrar um raciocínio, tá? Para fechar um raciocínio, para fechar um entendimento, qualquer coisa do tipo. Beleza? Tá? Bom, só uma dicasinha, cara. Toda vez que você pegar um conector que tenha o assim, sozinho ou acompanhado do sendo, ele vai ser sempre conclusivo, tá? Tem o assim, sendo assim, o assim sendo, é sempre conclusivo, é sempre para fechar um raciocínio, introduzir algo óbvio, né? Para encerrar, para arrematar uma ideia, para finalizar uma ideia, né? Um pensamento que se teve. Né? E se ele disse antes aqui que mochilas pesadas sobrecarregam a coluna, é bom carregar o necessário, isso aí introduziu uma obviedade, certo? Estava introduzindo algo óbvio, algo que está na cara, é evidente, todo mundo deveria ter visto se ainda não viu. Né? Carregar o necessário, por quê? Para não sobrecarregar a coluna. Tá legal? Beleza? Então, 56 era essa parada aí. 57, tô indo, hein? 57 diz: use somente pilô para quadro branco na lousa, do contrário, haverá, pois, danos à superfície dela da lousa, né? Então vamos lá. Primeira frase diz: use somente pilô para quadro branco na lousa. Né? Essa é a primeira frase. A segunda começa com do contrário, haverá danos à superfície dela. O conector aqui é o pois. Bom, o pois já sabemos, temos que ver se ele está antes ou depois do verbo. Se tiver antes, é explicativo. Se tiver depois, é conclusivo. Quem é que estava aqui antes do pois? Quem era o verbo? É o haver. Aqui era o verbo haver. Aqui está o verbo haver. Verbo haver está antes do conector. Se está antes, o conector ele está depois. Ele está depois do verbo haver. Se ele está depois do verbo haver, quando o conector está depois, qual é a regra mesmo? Vamos voltar lá e conferir? Vamos lá, ó. Estava aqui, cadê? Estava aqui na 52, ó. O pois, aqui no lado direito embaixo, ó. Quando é explicativo, para ser explicativo, ele tem que estar antes do verbo. Se ele está depois do verbo, ele é conclusivo. Ah, então rematou. Né? Então aqui, quando ele está depois do verbo, ele é um conector que está produzindo um fechamento de raciocínio. É um conector conclusivo. Joia? Ou está introduzindo uma obviedade aí. Ou ele está só fechando, ou fechando, introduzindo uma obviedade que parece que é o segundo caso, né? Porque se aqui diz na primeira frase que é somente para usar o pilô
caneta pilou no quadro branco, né, na lousa, né, o pilou para quadro branco na lousa, né, e se não fizer isso, vai ter danos. Isso é uma obviedade, né? A regra é usar só o pilô para quadro branco na lousa. Tranquilo? Bom, tô indo para 58, hein? 57, já matamos. 58. Turistas vêm ao Brasil em busca de lazer. No entanto, encontram muita miséria pelas ruas do país. Quais são as duas frases que a gente tem aqui? Você tem aqui, turistas vêm ao Brasil em busca de lazer. Segunda frase começa com no entanto, né? Que vai juntar a segunda frase, que é o encontram muita miséria pelas ruas do país. Vai juntar essa frase à primeira frase. Beleza, ele está conectando aqui. Bom, então vamos lá. No entanto. No entanto, também é um velho conhecido nosso a essa altura do campeonato. É um conector de que tipo? Tá lá na listagem do mas, porém, todavia. Contudo, no entanto, entretanto. Estou voltando aqui já para a gente conferir. Quer ver? Vamos relembrar. Tá aqui, ó. Frase 47. Ó. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, agora, já e não obstante. São conectores adversativos, são de oposição. Então, não tem mistério aí, é só classificar o maluco, tá? Então, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, são conectores de oposição. São conectores que mostram uma situação adversária, são adversativos, né? Mas qual é a oposição aí? Você quer ver, né? Aqui, ó. Os turistas, ele vêm em busca de quê? Lazer. Mas acaba encontrando o quê? Miséria. Miséria é aqui um não lazer. Lazer é com Z, tá? Laser é com S. Confunde não, tá? Então vem em busca de uma coisa e encontra outra. É o encontrar lazer e o não encontrar lazer. Essa é a oposição aí. Tá claro isso? Legal? Enxergou? Então tô partindo para 59. 59 diz o seguinte: nem o Paulo correu, nem ninguém mais. Então vamos lá. A primeira frase é: nem o Paulo correu, nem ninguém mais. Bom, o nem a gente já listou lá em cima, né? Como conectores aditivos ou alternativos. Então a gente tem que relembrar a diferença entre um caso e o outro, porque a gente precisa disso para classificar o cara aqui. Aliás, eu não separei direitinho, né? A primeira frase era nem o Paulo correu, pum. A gente tinha que separar a primeira da segunda aqui, né? E aí vinha lá a segunda frase, que era, na verdade, só o ninguém mais. Agora eu separei de bonitinho para vocês. Então esse nem aqui vai ser o nosso conector. Só que como é que é a mesma história do nem? Tal como eu estava lembrando, ele pode ser duas coisas na sua vida. Ou aditivo ou alternativo. Então vamos lembrar aqui, rapidinho. O nem, para ser alternativo, a frase tem um esqueleto, tem um visual. E para ser aditivo, tem outro. Então vamos relembrar rapidamente aqui no cantinho, daqui meio que apertadamente, tá? Vamos lá. Para ele ser alternativo, vem o primeiro nem, que não corresponde ao não pode ser um nem de valor negativo. Aí vem outro nem, vem outra frase, né? E assim por diante, tá? Agora, para ser aditivo, ele tem que ter na primeira frase palavra de valor negativo. Aí a segunda frase começa com um nem.
certo? Primeira frase tem que ter palavra de valor negativo, a segunda começa com nem. Então, o que a gente vai fazer? Olhar logo, ver se tem palavra de valor negativo na primeira. Se tiver na primeira, com valor negativo, o nem da segunda é aditivo. Então, qual é a estratégia? É tentar substituir alguma palavra anterior que tenha cara de valor negativo, tentar substituir pelo não. E aqui está o nem no começo. Tem um nem aqui no começo que, de repente, pode ter valor negativo. O que a gente tem que fazer? Tentar ler esse cara como se fosse o não. E aí, dá para ler o texto assim? Não, o Paulo correu? Faz sentido isso? Faz sentido? Substituir esse nem pelo não? Por uma palavra de valor negativo? Não, não faz, né? Então, se não temos valor negativo aqui, esse nem não é aditivo. Esse nem aqui é alter... Opa. Vou botar no vermelho. Pá. Ele é alternativo. Então, na verdade, a gente tem dois conectores alternativos. Certo? É alternativo. O primeiro nem, ele também é conector. E o segundo nem também é conector. Tá? Ambos são conectores para indicar alternância, oscilação, outra opção, outra possibilidade. Tá claro isso? Tá? Então, essa foi a 59, estou indo para 60. 60 diz: nenhuma pessoa entrou no banco, nem chegou lá na porta para pedir informação. Bom, primeira frase é: nenhuma pessoa entrou no banco. Opa, tem que dar uma corrigidinha aqui que tá pessoa. É nenhuma pessoa. Tá. E depois vem lá a segunda frase, começando com o nem de novo, não é isso? E aí vem lá, começando com o conector nem, e vem lá a segunda frase dizendo: chegou lá na porta para pedir informação. Tá. A gente já tá vendo que o nem apareceu de novo na nossa vida para a gente treinar esse bagulho aí. O que a gente vai verificar logo para ver se o nem é alternativo ou aditivo? A gente vai ver logo se é aditivo. Vai ver se tem palavra de valor negativo na frente. Se não for, não pode ser aditivo, só vai poder ser alternativo. E aí a primeira frase começou com nenhuma pessoa. E aí lembrando, quais são as palavras de valor negativo? De valor negativo que a gente listou lá na nossa teórica, em outras aulas aí já, em outros exercícios. Palavras de valor negativo, a gente tem o não, o nem quando equivale ao não, quando pode ser substituído pelo não, certo? A gente tem o nada, o nenhum ou nenhuma, e plurais, e o ninguém. Essas criaturas a gente já tinha listado como palavras de valor negativo. E aí, o que a gente tem aqui no começo? O nenhuma, Nenhuma. Nenhuma é palavra de valor negativo. Vou botar aqui palavra negativa, tá? Só para simplificar. Palavra negativa. Então aqui, se eu tenho palavra de valor negativo, e depois vem a outra frase começando com nem, olha a colinha na 59 aí em cima. O que vai rolar? Bom, se eu tenho palavra de valor negativo depois o nem, esse conector está introduzindo uma soma de informação. É um conector aditivo, está somando informações, está acrescentando, certo? Está adicionando informações. Você vai falar assim, mas qual é o acréscimo de informação? Ele está dizendo que nenhuma pessoa entrou no banco, nem entrou é uma, não entrar é uma informação, mas qual é outra informação? O pedir informação também não foi pedido. Então, duas coisas não foram feitas, nem entrar, nem parar na porta para pedir informação. Beleza? Tranquilo? Então, fizemos aí mais uma frasezinha e fechamos mais uma bateria de conectores coordenados, para treinar bastante, massificar isso aí a rodo. Valeu? Então é isso aí, fui!